Fala pessoal, beleza? Mais uma vez aqui no nosso quadro Vasculhando nossas curiosidades da semana. E o tema de hoje é o seguinte, me chama Gabriel, né? E o tema de hoje é o seguinte: dom de línguas, ele é verdadeiro? Será que existe um dom de línguas na Bíblia? De antemão, eu vou falar para vocês que sim, existe o dom de línguas na Bíblia. Isso é verdade, né? Isso acontece, isso é verdade, é verdadeiro. E eu creio nisso porque a palavra de Deus nos dá a entender, nos mostra, aliás, muito claro isso, que o dom de língua, o dom de você falar em línguas, é um dom bíblico dado e concedido pelo Espírito Santo. Bom, porém, nós conhecemos aí no meio da cristandade algumas ideias diferentes que entram em choque a questão de interpretação, o que de fato seria esse dom de línguas. Existem duas principais diferenças aí nesse dom de línguas no meio do cristão: o dom de línguas estranhas, e o dom de línguas onde as pessoas falam em línguas estrangeiras. Percebe-se que tem diferença entre a pessoa falar em uma língua estranha e a pessoa falar em uma língua estrangeira. Bom, quando a gente se refere a uma língua estranha, eu quero dizer o seguinte: uma língua que não existe, uma língua que ninguém consegue interpretar, uma língua que não é falada por nenhum povo, ninguém consegue entender o que a pessoa fala e nem mesmo a pessoa que está falando sabe o que ela está falando. Entende? Então isso seria línguas estranhas, uma língua que não existe, uma língua não falada por nenhum povo. Se eu inventar aqui uma língua estranha, vocês não vão saber o que eu estou falando. E muito provavelmente nem eu vou saber o que eu estou falando. Eu posso, talvez, na minha mente, ter uma ideia do que eu estou falando, porque sou eu que estou falando. E eu tenho a intenção de falar para você algo, eu vou inventar uma língua qualquer aqui e vou falar para vocês a respeito daquilo que eu estou querendo dizer. Só que, porém, vocês não vão entender nada. Porque essa língua não existe registro, não existe traduções para aquilo que eu vou estar falando. E quando a gente se refere a línguas estrangeiras, eu estou querendo dizer o seguinte: pessoas falarem em outros idiomas. Por exemplo, eu sou brasileiro, falo o português. Eu falar em línguas estrangeiras é se pela ação do Espírito Santo eu começasse a falar inglês aqui. Óbvio, eu tenho um conhecimento da língua inglesa, fiz alguns cursos, tenho um conhecimento raso. Mas imagina uma pessoa que nunca teve contato com a língua inglesa, pela ação do Espírito Santo, começa a falar inglês aqui fluente. E para quem estuda inglês sabe que isso é muito difícil. E não só inglês, como qualquer outra língua estrangeira. Bom, será que... Então basicamente, a pessoa aqui estaria falando em outro idioma, como a gente já veio falando. Bom, o que a Bíblia diz sobre isso? Vamos conferir na Bíblia para saber se de fato as pessoas falavam em línguas estranhas ou se elas falavam em línguas estrangeiras. Em Atos capítulo 2, eu convido vocês a abrir a Bíblia de vocês em Atos capítulo 2. Lá remete à história do Pentecostes, onde o povo começou a falar em línguas. E lá vai ter bem explícito a respeito do verdadeiro dom de línguas, a respeito de como é que as pessoas falavam em línguas, se elas falavam em línguas estranhas ou se elas falavam em línguas estrangeiras. Sabemos, como a gente já falou, o dom de línguas, ele é bíblico, certo? Ele é bíblico, verdadeiro, devemos crer com certeza no dom de línguas, ele é um dos dons do Espírito Santo. Agora precisamos interpretar, precisamos entender como de fato se dá esse dom de línguas, correto? Para nós entendermos completamente esse contexto, eu vou fazer a leitura do capítulo 2 inteiro, bem devagar, para que nós possamos entender de fato o que está acontecendo aqui. Atos capítulo 2, pelo menos na minha Bíblia, diz o seguinte: a descida do Espírito Santo. Nesse momento aqui está acontecendo o dia de Pentecostes. Atos capítulo 2, versículo 1 diz o seguinte: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Uma pausa aqui.
Nesse dia de Pentecostes era o costume do povo de várias nações se encontrarem em um determinado local para poder adorar. Era uma festa de Pentecostes, né? Então existia povo aqui de várias nações. Existia povo daqui, por exemplo, trazendo para os nossos dias hoje. Imagina se a gente fosse encontrar em um determinado local para adorar a Deus. Só que lá você vai ter o italiano, você vai ter um alemão, você vai ter o inglês, você vai ter um francês, você vai ter um chinês, um japonês, um coreano, um espanhol, um português, um indiano. Você pode, a não ser se a pessoa estudar, for poliglota, muito provavelmente ninguém vai ter pessoas que as pessoas não vão conseguir se comunicar porque elas falam em outro idioma. Então esse contexto a qual estava esse acontecimento, estava pessoas de várias nações, pessoas que não falavam a mesma língua, né? Pessoas de várias nações diferentes com línguas diferentes. Continuando o versículo 3. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. O povo, está vendo aqui, desceu o Espírito Santo, aconteceu um barulho, uma coisa mais ou menos assim, e o povo falava em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Ou seja, primeiro, o Espírito que concede a pessoa a falar em línguas, e qual língua fosse essa. Então, por exemplo, eu não vou, se eu tenho um dom do Espírito Santo aqui para falar em línguas, não sou eu que escolho a língua que eu vou falar, é o Espírito Santo que me concede, né? Segundo aqui, falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo que concedia que falasse. O Espírito Santo que concede que você fala numa determinada língua. Então, até aqui a gente pode entender o seguinte: o Espírito Santo desceu e fez as pessoas falarem, né, em outras línguas. Nós vamos ver que essas línguas aqui seriam outros idiomas. Versículo 5 diz o seguinte: ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Como a gente tinha falado, nesse momento aqui tinha várias nações, juntas todas as nações aí praticamente debaixo do céu. E nem todo mundo falava a mesma língua, nem todo mundo falava o mesmo idioma. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que estão aí falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Olha que interessante. O povo ficou atônito, assustado, paralisado, sem saber o que falar. Por quê? É como se nós fôssemos brasileiros, né? E tivesse alguém pregando em inglês, só que porventura a pessoa está pregando em inglês, não sabe falar português e eu consigo entender ela no meu idioma. Ou seja, as pessoas, o dom de línguas bíblico que está falando aqui nesse dia de Pentecostes, as pessoas passaram a falar em outros idiomas, né? Continuando aqui no versículo 9, somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Pantífia, do Egito, das regiões da Líbia, das imediações de Cirene, e romanos que aqui se residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossa língua, das grandezas de Deus, todos atônitos perplexos interpelavam uns aos outros. O que quer dizer isso? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Olha que interessante. O povo, como eu já falei, eles escutavam o pessoal falando, pregando sobre a grandeza de Deus em outras línguas. As pessoas que estavam pregando começaram a falar em outras línguas. Então as pessoas que estavam ouvindo sabiam que essas pessoas não eram da mesma nação que elas, e elas estariam falando na língua deles. Eles entendiam a pregação a respeito de Deus na língua natal deles, certo? E alguns até zombavam: eles estão bêbados, eles estão embriagados. Em versículo 14: então se levantou Pedro como os 11, e erguendo-se a voz, advertiu nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai às minhas palavras. Estes homens, olha Pedro respondendo a pergunta,
Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo essa a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel. Joel fez uma promessa: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até que os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Ou seja, o profeta Joel tinha feito uma profecia a respeito dos últimos dias e Pedro, disse que ocorre que foi dito que ocorreu, o que o profeta Joel tinha profetizado anteriormente. Ou seja, a descer do Espírito Santo. O Espírito Santo ia batizar o povo, ia dar dons ao povo. E o que aconteceu? Pedro falou o seguinte: olha, amigo, ninguém está bêbado aqui não. Ninguém está bêbado aqui. O que acontece é que o Espírito desceu e deu dom às pessoas de falarem outros idiomas. Interessante que nesse momento aqui nós podemos entender que não são línguas estranhas, são línguas estrangeiras. Por que não são línguas estranhas? Porque se fosse uma língua estranha, seria estranha para quem? Para todo mundo. As pessoas que estariam ali ouvindo não entenderiam se fosse uma língua estranha. Como foi língua estrangeira, o povo entendeu no seu próprio idioma natal a respeito daquilo que estava falando, a grandeza de nosso Deus. Então, amigos, podemos concluir o seguinte: que o dom de línguas bíblico é aquele dom de línguas onde a pessoa fala em línguas estrangeiras, não em línguas estranhas. Tudo bem, pessoal? Então, para a gente finalizar, Mateus 4,4 diz o seguinte: ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Até a próxima, pessoal.